Olá, gente! Mais uma videoaula. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre um tema bastante interessante ligado ao módulo específico e à prática de vocês, né? De fato. Então, um assunto técnico que é arquivologia e protocolo. Nós vamos dar início, nós vamos conversar um pouquinho sobre as funções básicas. Nós vamos citar aqui alguns tipos de arquivos mais utilizados no mundo das organizações e das empresas e vamos falar um pouquinho os desdobramentos das funções básicas do protocolo e desses arquivos, ok? É um assunto bastante extenso. Nós vamos percorrer a parte 1 da aula hoje. Em seguida eu vou estar postando uma atividade para vocês, aplicar a atividade para vocês realizar essa atividade, que vai contemplar essa parte inicial, para depois nós darmos início à segunda parte. Por isso que vai estar sendo só publicado este vídeo com esta aula, certo? Pessoal, primeiramente eu faço uma pergunta a vocês, né? Um questionamento fica para todos. Qual a necessidade do assistente administrativo saber sobre as funções básicas do arquivo e do protocolo? Então é evidente, pessoal, que essa atividade é uma atividade de rotina, diária de vocês praticamente. Talvez para uns vai ser pouco o acesso, para outros vai ser mais o acesso a esse tipo de atividade. Primeiramente, nós sabemos que em todas as empresas, com a atualização, com a modernização, nós temos hoje arquivos digitais. E mais ainda permanece no formato de muitas empresas o arquivo e o protocolo de forma manuscrita, de forma física também, o arquivo, né, em si. Mas quais são esses tipos de arquivos, né? E vamos conhecer, que aí eu vou detalhar mais na frente que cada um, qual a função de cada um. Arquivo corrente, arquivo permanente, arquivo morto, que não é mais utilizado essa nomenclatura, mas na tendência das empresas e das organizações. Mas é importante frisar que ele existiu em algumas instâncias de natureza pública, algumas empresas públicas ou prestadoras ainda utilizam essa nomenclatura também de arquivo morto. Mas normalmente nós recorremos ao termo arquivo permanente, certo? E aí nós vamos falar sobre as funções de protocolo. Então, quais são essas funções básicas? Recebimento, classificação, registro, expedição, controle. Vamos tratar também sobre as funções das correspondências, né? No caso, você que atua diretamente, o assistente administrativo que vai trabalhar e receber, com certeza você terá contato direto com correspondências físicas ou digitais. E aí a gente vai saber que cada etapa para você receber essa correspondência não é um mero recebimento, só apenas receber. Você tem que atuar e seguir os desdobramentos, as etapas, como por exemplo, receber, separar essas correspondências, enfim, saber o significado de correspondências particulares, oficiais, qual a função de cada uma delas. Começando aqui, pessoal, imagine vocês, né, como é um assunto bastante complexo, eu vou tentar usar um exemplo aqui. Imagine vocês como assistente administrativo de uma determinada empresa, pode ser uma empresa fábrica, né? E aí você precisa, em um atendimento presencial de uma pessoa jurídica, você precisa recorrer a algum relatório da empresa do mês passado, ou coisa do tipo, ou coisa semelhante. Então, isso você irá recorrer ao que nós chamamos, né, de protocolar, registrar toda a solicitação, e em seguida recorrer aos arquivos, que podem ser colocados em sistemas de empresas, né, em aplicativos, normalmente são sistemas unificados, ou esses arquivos podem ser físicos. A função do protocolo, pessoal, ele tem a função primária de recebimento, de registro, né? A função básica do protocolo, em síntese, claro, ela tem os desdobramentos dela, do protocolo, mas é o registro. Então, por exemplo,
uma das primeiras etapas da função do protocolo é o recebimento. Qualquer solicitação ou documento recebido. A classificação, você irá classificar esse documento, o que nós chamamos o plano de códigos, né? Em que no sistema da empresa, no site da empresa ou no arquivo físico, você irá identificar através de um código, né? O registro em si, que é uma das funções. A expedição, que é expedir, é encaminhar, saber qual documento ele vai para qual setor, para qual departamento, quais solicitações, sejam elas virtuais, sejam elas presenciais, para quais departamentos, né, deverão ser encaminhadas. E o controle efetivo, ou seja, a manutenção diária de controlar todas essas expedições e encaminhamentos. Quando se tratar de um arquivo corrente, nós estamos tratando de um arquivo em que você vai estar lidando com suas atividades diárias. É aquele arquivo que você diariamente, no cotidiano das suas atividades, você vai ter acesso a ele e recorrer a ele. Por exemplo, está recebendo um atendimento presencial de um paciente e você trabalha no atendimento de um hospital. Você vai recorrer à ficha, ao histórico do paciente em um sistema da empresa, hospital, etc. E aí você vai sempre estar em contato com esses dados e informações. Mas se você precisa de um dado anterior, talvez bem remoto, lá atrás, até de meses, semestres ou anos, informações que você precisa, você vai recorrer ao que nós chamamos do arquivo permanente. É aquele arquivo que nós tratamos hoje e substituímos para o arquivo morto. Porque normalmente o arquivo morto era entendido e compreendido como se não recorresse a ele na atividade. Mas hoje, né, com a atualização do estudo da administração, né, e os conhecimentos, nós sabemos que existe o arquivo permanente para uma consulta em qualquer momento que for preciso e necessário que a empresa solicitar. Já o arquivo morto, ele é entendido por algumas empresas públicas e instância do lado público, né, que trabalha no momento físico, né, um espaço para guardar certos impressos, documentos antigos como arquivo morto. Mas hoje a interpretação é que existe dois tipos, o corrente e o permanente, certo? E aí, para que serve cada função dessa do protocolo em si, né? O recebimento, vamos imaginar que você, como assistente administrativo, você vai receber uma documentação física, vamos tratar dessa forma. Então, nesse caso aí, você vai registrar, vai protocolar ou em um livro de protocolo de registro ou no sistema da empresa. Classificação, onde você vai identificar através de um código, tanto no sistema como também de forma física, de forma visual, né? O registro em si, que é essa ação que você faz de registrar, de acompanhar também a expedição, em qual setor você vai encaminhar esse recebimento, essa solicitação, essa documentação. E o controle efetivo, que é a manutenção de dados e informações. E aí, quando você tratar diretamente da função de correspondência, os desdobramentos de quem vai atuar nessa parte aí, você recebe correspondências físicas, existe o que nós chamamos das etapas. Vamos imaginar que você está responsável em ficar no setor também de coletar essas correspondências físicas, né, da sua empresa. E dentro dessas correspondências você encontra correspondências que nós chamamos particulares, que são aquelas correspondências que não têm relação com a empresa, não tem relação com os assuntos da empresa. Por exemplo, quando um funcionário coloca o endereço da própria empresa, né, para receber o seu cartão de crédito. Isso é uma correspondência particular. Uma correspondência oficial é toda aquela correspondência que diz respeito aos assuntos da empresa, certo? Então vamos dar um exemplo.
Dentre essas correspondências que você está fazendo a separação, que é a segunda parte do processo, você recebeu, protocolou na descrição em um caderno, em um sistema, você passa para a etapa de separação. E nessa etapa de separação, você tem que separar em documentos particulares e documentos oficiais. Como é que você vai saber distinguir esses documentos? Primeiro passo, particulares que não diz respeito, oficiais que diz respeito à empresa. Então, um exemplo, uma notificação do Ministério do Trabalho, uma carta circular do Ministério do Trabalho, aí você vai encaminhar esse documento para um gestor, para um responsável, para o encarregado do momento. Então, são essas funções, 3 etapas, ao se tratar das funções de correspondência ligadas ao protocolo. Então, fazendo uma breve revisão para que a gente fixe melhor. Existem aí 3 tipos, um inativo na parte de administração da área empresarial privada, de arquivos, que são um arquivo corrente, é aquele que você sempre vai recorrer à informação a ele diária, da sua atividade diária do cotidiano na empresa. O arquivo permanente é aquele guardado que em algum momento você pode recorrer, se necessário, para buscar essa informação. O arquivo morto normalmente é um espaço físico e que é dedicado mais à instância pública, a empresas públicas, que está lá destinado documentos impressos que não servem tanto para a casualidade, para a prática das empresas e da empresa pública em si. Então, quais são as funções do protocolo? Recebimento, que é o registro também, classificação, em que nesse documento está identificado como, sempre há uma identificação nesse documento, por algum código, aí varia de empresa para empresa. Registro, sempre esse registro está concomitantemente nessas etapas, recebimento, classificação e registro. Expedição, para encaminhar para que essa documentação e o controle efetivo de toda essa documentação, pessoal. Então, essa foi a mensagem da aula de hoje, as funções básicas do protocolo ligadas aos tipos de arquivos, e aí a gente vai esclarecendo nas próximas etapas de aulas. Vou estar colocando aí depois a atividade para vocês realizarem e espero que eu tenha contribuído para todos vocês. Caso ainda não ficou algo claro, alguma coisa, alguma dúvida, vocês podem estar aí me direcionando na interação do WhatsApp, na interação do Classroom, a turma no Google Sala, enfim. Estamos à disposição, certo? Desejo a vocês um excelente final de semana e nós retornamos todas as atividades das aulas na segunda-feira. Um abraço virtual para todos vocês. Obrigado, galera. Valeu pelo dia.